Então, boa noite, pessoal. É muito gostoso ver vocês todos aqui. Feliz Ano Novo para todos, a primeira aula da escola do ano de 2023. A gente vai dar continuidade ao módulo avançado, né? E vamos ver as surpresas que vêm pela frente. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer uma oração rapidinho. E aí a gente pode começar o estudo dos filhos ascendentes de Deus. Pai de amor e misericórdia, obrigada por mais esse encontro aqui na Escola Orante. Que o Espírito da Verdade nos dê sabedoria e discernimento e nos conduza e nos conceda a capacidade de analisar os fatos e as situações e de tomar decisões. Te pedimos e damos liberdade ao Teu Espírito Santo para que sondes em nossos corações a fé que professamos e a nossa prática diária. E com a ação desse mesmo Espírito Santo, venha nos orientar e convencer de nossas faltas e desvios do alvo da nossa fé. Pai eterno, em bondade e verdade, entregamos a Ti o nosso coração, que anda ansioso por vários motivos, pedindo que a Tua graça e o Teu Espírito nos dê a paz, aquela paz que excede até mesmo a nossa compreensão. A paz que o mundo, com seus valores, princípios e métodos de agir, não pode nos dar. E se for da vossa vontade, derrama suas bênçãos sobre nossas vidas, a de nossos filhos, amigos, familiares e de todos aqueles que estão precisando do teu conforto. Amém. Vamos lá. Falar dos filhos ascendentes de Deus. Então, essa é a aula 1 do capítulo 7 do módulo avançado, que fala dos filhos ascendentes de Deus. Essa aula, eu colhi em alguns documentos, mas principalmente no documento 40, né, que foi apresentado por um mensageiro poderoso. A gente até já teve aula sobre os seres trinitarizados, sobre o mensageiro poderoso, se não me engano foi o Neemias quem deu. Então, só para lembrar, um mensageiro poderoso são mortais ascendentes fusionados ao ajustador, que alcançaram o paraíso e se tornaram finalitores. E depois eles foram trinitarizados, né? Eles receberam um abraço da Trindade e foram designados para o serviço junto aos anciões dos dias. Eles formam, então, uma classe de mortais perfeccionados que foram provados em rebeliões, e sei lá, e foram testados milhões de vezes, né? A sua lealdade foi testada por diversas vezes. Então, assim, um ser que é quase infalível. Acho que a gente pode dizer que ele seja infalível. É importante dizer que as ilustrações que estão contidas nessa apresentação são só ilustrativas mesmo, né? Porque eu gosto de deixar um pouquinho mais leve, e que nada substitui a leitura do livro de Urantia. Então, vocês podem assistir às aulas, assistir às palestras, participar de grupos de estudo, isso tudo é super importante, mas o mais importante é vocês lerem o livro no tempo de vocês e irem formando uma opinião. E essa opinião vai mudando o tempo todo, quanto mais você lê, mais você muda de opinião. E isso que é a beleza desse livro, ele parece que é um livro vivo, que a todo tempo está te trazendo coisas novas. Nessa apresentação, eu vou falar dos serafins evolucionários, dos filhos materiais ascendentes, os Adãos e Evas, dos seres intermediários transladados, dos ajustadores personalizados, dos mortais do tempo e do espaço, que somos nós, dos filhos de Deus pela fé, entra uma tela aqui para mim, dos mortais fusionados ao Pai, ao Filho, ao Espírito, e o destino desses ascendentes. Então, os filhos de Deus, eles são classificados em 3 linhas principais, que são os filhos descendentes de Deus, aqueles que vêm lá do paraíso, vêm descendo, né? Que são as ordens descendentes de filiação e incluem personalidades que são de criação divina e direta. Aí, a segunda linhagem é dos filhos ascendentes de Deus,
Os filhos ascendentes, tais como nós, né, que somos criaturas mortais, eles alcançam o status de ascendentes por participarem experiencialmente da técnica da evolução. E o terceiro, os filhos trinitarizados de Deus, que são aqueles que formam um grupo de origem composta, que inclui todos os seres abraçados pela Trindade do Paraíso, ainda que não se originem diretamente da Trindade do Paraíso. Mas nessa aula aqui, a gente vai falar especificamente dessa segunda categoria, que são os filhos ascendentes de Deus. Não é muito extensa, mas é bastante interessante. E existem 7 classes gerais dos filhos ascendentes de Deus. Então, a gente vai decupando tudo, né? Primeiro, dos mortais fusionados ao Pai, os mortais fusionados ao Filho, os mortais fusionados ao Espírito, os serafins evolucionários, os filhos materiais ascendentes, filhos materiais são os Adãos e Evas, os seres intermediários e os ajustadores personalizados. Então, como a maior parte dessa apresentação ela vai ser dedicada nas 3 ordens básicas dos filhos ascendentes, que são os mortais fusionados ao Pai, os mortais fusionados ao Filho, os mortais fusionados ao Espírito, primeiramente eu vou apresentar algumas considerações sobre as ordens ascendentes dos não mortais de filiação, que são aqueles outros, são os serafins, os filhos materiais, os seres intermediários e a ordem dos ajustadores personalizados. E eu pretendo apresentar a escala universal desses seres vivos até chegar na ordem mais baixa, vou começar de cima para baixo, né? Que são os seres mortais. E somos nós, as criaturas do tempo e do espaço. Então, mais uma vez, a gente vai estar falando da nossa ascensão. Primeiramente, então, eu vou falar sobre os serafins evolucionários. É importante dizer que nós, mortais, de origem animal, né, vamos dizer assim, um ser, entre aspas, menor, nós não somos os únicos seres privilegiados que podem ascender até o Pai Eterno. Por quê? Porque as hostes seráficas também podem, assim como aqueles outros que eu falei, né? Então, as hostes angélicas, eles também podem ter a oportunidade de se fusionar e de alcançar o paraíso. Os serafins guardiões, por exemplo, por meio da experiência do serviço junto a nós, né, os mortais ascendentes, eles também alcançam o status de filiação ascendente. E esses anjos alcançam o paraíso passando lá pelaquela esfera que é a casa deles, que é Serafindom, e depois muitos deles são incorporados ao corpo de finalidade mortal. Então vamos ver o que o livro fala. Os reveladores dizem assim: escalar as alturas supernas da filiação a Deus como finalitor é para um anjo uma realização de grande mestria, uma realização que, de longe, transcende a realização humana de alcançar a sobrevivência eterna por meio do plano do Filho Eterno com a sempre presente ajuda do ajustador residente. Mas eles falam assim: contudo, o serafim guardião e outros só ocasionalmente chegam a efetuar essa ascensão. Meu computador está travando. Para os serafins, o caminho mais seguro de alcançar as deidades do paraíso é o de guiar com êxito uma alma de origem evolucionária até os portais do paraíso. Apenas os guardiões do destino, que são aqueles 2 serafins que são os nossos, entre aspas, anjos da guarda, são chamados para o corpo de finalidade primário ou mortal. É a mesma coisa, primário e mortal. Durante essa experiência, eles alcançam a condição espiritual última com a repercussão de terem uma nova capacidade para receber e se fundir com um fragmento do Pai no paraíso, do tipo não ajustador, se tornando os vossos companheiros finalitores na eternidade, as crianças do Supremo e os filhos perfeccionados do Pai do paraíso. Então, algumas vezes, eles são designados, depois que eles fazem essa fusão, eles são designados para o ministério nos mundos estabelecidos em luz e vida. Eles também podem se vincular
aos altos seres trinitarizados dos universos e aos serviços elevados do paraíso de Avona, ou seja, eles podem servir aos seconafins, nos superuniversos, e aos supernafins lá no paraíso em Avona. Aí, a segunda categoria, que a gente vai falar um pouquinho, esses daqui a gente só vai passar por cima, a gente vai entrar mesmo no assunto junto com os seres mortais, tá? Isso porque é assim que o livro trata, ele só dá uma pincelada nessas classes e depois, quando eles começam a falar dos seres humanos, né, dos mortais, aí eles que eles se aprofundam mais. Então, a segunda categoria é dos filhos materiais ascendentes. Filhos materiais, como a gente sabe, é uma progênie de Micael, e são criados nos universos locais. E, inicialmente, são classificados como filhos descendentes. Por quê? Porque os Adões e Evas, né, são Adãos planetários, eles são filhos descendentes porque eles nascem lá na capital do sistema, né? Então, no nosso caso, em Urante, eles nascem lá em Jerusalém. E depois é que eles vêm para os mundos, para os planetas evolucionários, para fazer a elevação biológica. Quando esses Adãos e Evas têm um êxito completo na sua missão planetária de elevadores biológicos, eles compartilham o destino dos habitantes do seu mundo. Ou seja, quando tal mundo é estabelecido nos estágios avançados de luz e vida, a esse filho e filha materiais é permitido renunciar a todos os deveres administrativos desse planeta e depois de serem liberados da aventura descendente, é permitido que eles se tornem filhos materiais perfeccionados no registro do universo local. Então, eles iniciam a carreira ascendente. Do mesmo modo, quando o compromisso planetário é muito prolongado por algum motivo, os filhos materiais podem retirar-se das atividades nessa esfera e, de modo semelhante, registrar-se como os filhos materiais perfeccionados. Após tais formalidades, eles são liberados e entram na categoria de filhos ascendentes de Deus. Eles podem iniciar a carreira ascendente deles, né? Iniciar a longa jornada a Avona e ao paraíso, começando do ponto exato da sua realização espiritual de então. Eles fazem essa jornada em companhia de nós, mortais, e de outros filhos ascendentes, daquelas categorias que eu já listei, dos serafins, dos seres, das criaturas intermediárias, etc. E eles continuam até que eles hajam encontrado a Deus e atingido o corpo de finalidade mortal, para o serviço eterno das deidades do paraíso. Bom, então, resumindo, né? Quais são as possibilidades desses Adãos e Evas? Quando o mundo evolucionário avançado atinge as eras de luz e vida, eles podem escolher humanizar-se e receber ajustadores do pensamento para poder embarcar no curso evolucionário daquele universo, né? Que pode levá-los, inclusive, ao corpo mortal de finalitores. No entanto, como a gente sabe, alguns desses Adãos e Evas, eles podem fracassar parcialmente ou falhar tecnicamente nessa missão deles de elevadores biológicos. E do mesmo jeito que aconteceu aqui em Urântia com o nosso Adão e Eva. E nesse caso, eles são obrigados a retomar o curso natural dos povos daquele planeta. Ou seja, eles vão receber os ajustadores, eles vão passar pela morte, né? Eles não são mais imortais, eles não comem mais da árvore da vida, eles se tornam mortais, embora eles vivam bastante, eles acabam morrendo, né? E eles vão ter que progredir pela fé no regime ascendente e vão ter, até que eles consigam chegar no paraíso e se fusionando aos seus ajustadores, eles conseguem chegar ao paraíso e participar do corpo de finalidade. Então, esses filhos materiais, esses Adãos e Evas, eles não são, os reveladores falam que eles não são encontrados em muitas companhias de finalitores, né? Mas sempre que eles estão numa companhia de finalitores, ou uma companhia é uma associação, vamos dizer assim, de finalitores, eles são invariavelmente escolhidos para serem os líderes daquela companhia. E outra coisa também interessante é que caso um par de Adão e Eva
eles conseguem se fusionar, né? A eles é permitido que eles continuem funcionando em conjunto, né, em dupla. Ou seja, assim como eles trabalharam, o nosso Adão e Eva, eles trabalharam aqui em Urântia, junto, em todos os planetas, eles atuam, né, em conjunto, quando eles se tornam finalitores, eles também a eles é permitido que eles continuem essa carreira lado a lado. E é interessante que os reveladores, eles falam assim que esses pares, né, de seres ascendentes têm muito mais êxito na aventura de trinitarização do que nós, os mortais ascendentes. É interessante. Eu não consegui, por tempo, eu não consegui pesquisar como explicar isso, mas é bastante interessante. Então, eles têm mais possibilidade do que a gente de se tornar um ser trinitarizado. A terceira categoria é dos seres intermediários transladados. E aí o livro fala assim: logo depois que um planeta evolucionário haja atingido as épocas intermediárias de luz e vida, se não antes, os grupos de criaturas intermediárias primárias e secundárias são liberados do seu dever planetário. Lembra que eles são, eles ficam aqui até os planetas entrarem em luz e vida, né? Então, eles são liberados do seu dever planetário e do seu status de cidadania permanente, né? Eles são os seres permanentes dos planetas, das esferas, e iniciam a ascensão ao paraíso, passando pelos mundos moronciais, como a gente, pelo superuniverso, por Avona, em companhia dos mortais do tempo e do espaço. Algumas vezes, a maioria dessas criaturas intermediárias, elas são transladadas juntamente com os mortais no dia da descida do templo de luz e vida e da elevação do príncipe planetário à dignidade de soberano planetário. Isso quando os mundos atingem luz e vida, né? Ao serem liberadas do serviço planetário, ambas as ordens, a primária e a secundária, elas são registradas no universo local como filhos ascendentes de Deus. Então, elas mudam de categoria, elas passam a ser filhos ascendentes de Deus. E, imediatamente, dão início às longas ascensões até o paraíso, pelos mesmos caminhos ordenados para a progressão das raças mortais dos mundos materiais. Então, exatamente como a gente, vão passar pelas vorôncias, depois pela capital do sistema, pelas constelações, pela capital do universo local, e continuam até chegar ao paraíso. O grupo primário é aqueles que foram formados quando da vinda do príncipe planetário, ele é destinado aos vários corpos de finalitores. Já os intermediários secundários, que são aqueles intermediários adâmicos, né, que vêm da descendência de Adão e Eva, eles são todos encaminhados para alistamento no corpo mortal de finalidade. A quarta ordem é dos ajustadores personalizados. E aí, os reveladores falam assim: quando os mortais do tempo falham em conquistar a sobrevivência eterna para suas almas, tal fracasso nunca é, de nenhum modo, devido à negligência no dever, na ministração, no serviço ou na devoção da parte do ajustador. Vocês lembram quando a gente estudou sobre os ajustadores do pensamento? Uma das coisas que ficou bastante claro para todo mundo é que os ajustadores não falham, né? Mesmo que o ser mortal que eles habitem não consigam fazer a sobrevivência, isso não é uma falha do ajustador. Isso é uma falha do livre-arbítrio desse mortal. E aí eles continuam: quando ocorre a morte do mortal, esses ajustadores do pensamento, eles retornam para Diviniton. Diviniton é a casa, né, é a esfera onde vivem os ajustadores do pensamento, a esfera sagrada do Pai, uma das esferas sagradas do Pai, e ela se chama Diviniton, e é onde moram os ajustadores de pensamento. Então, eles retornam lá para Diviniton,
e, subsequentemente, após o julgamento desse não sobrevivente, eles podem ser redesignados para os mundos do tempo e espaço. Lembrando que eles nunca voltam para aquele planeta que eles estiveram com um mortal que não sobreviveu. Eles sempre vão para um outro planeta, habitar uma outra mente. Algumas vezes, depois de repetidos serviços dessa espécie, ou após uma experiência inusitada, como a de funcionar como ajustador residente de um filho de auto-outorga encarnado, como aconteceu aqui com o nosso Micael, esses eficientes ajustadores são personalizados pelo Pai Universal. Então, vocês se lembram? Quando Jesus atingiu o potencial de ser fusionado, né, ao seu ajustador do pensamento, só que Jesus, o nosso Micael, ele era um espírito, então ele não precisaria, não iria se fusionar com esse ajustador. Mas no momento em que isso aconteceu, que coincidiu com o batismo lá no Jordão, o ajustador do pensamento de Jesus, ele saiu da mente de Jesus, foi até Divinington, foi personalizado e voltou no mesmo instante, dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu muito me comprazo. Então, esse ajustador de Jesus, que já havia sido um ajustador do pensamento também de Melquisedeque, ele foi personalizado. Os ajustadores personalizados, eles são seres de uma ordem singular e insondável. Nem mesmo os reveladores, eles sabem explicar muito bem como é que tudo isso acontece. Eles falam que originalmente de status existencial pré-pessoal, né? Os ajustadores de pensamento, todos sabem, eles são pré-pessoais. Eles ganham experiência por meio da participação na vida e na carreira dos mortais. E aí quando acontece a fusão, eles ganham a personalidade desse ser que se fusionou com ele. E aí eles continuam. E posto que a personalidade outorgada a esses experientes ajustadores do pensamento tem a sua origem e a sua fonte na ministração pessoal e contínua do Pai Universal dessas dádivas da personalidade experiencial às suas criaturas, esses ajustadores personalizados, eles são classificados como filhos ascendentes de Deus, a mais elevada de todas as ordens de filiação. E a quinta categoria, a gente vai chegar no escopo realmente dessa aula, que são os mortais do tempo e espaço, né? A gente falou dos filhos ascendentes de Deus, mas o foco principal desse documento são os mortais, que somos nós, mortais do tempo e espaço. E os reveladores falam assim: os mortais representam o último elo na corrente dos seres que são chamados filhos de Deus. O toque pessoal do Filho original e eterno passa por uma série de personalizações decrescentemente divinas e crescentemente humanas, até chegar a um ser exatamente como vós, a quem podeis ver, ouvir e tocar. E então vos tornais espiritualmente sabedores da grande verdade que a vossa fé pode captar, da vossa filiação ao Deus eterno. Somos filhos de Deus. Do mesmo modo, eles continuam, o espírito original e infinito, por uma longa série de ordens decrescentemente divinas e crescentemente humanas, aproxima-se cada vez mais das criaturas que lutam nos reinos, alcançando o limite de expressão nos anjos, que eles estão um pouco abaixo dos seres mortais, né, um pouco abaixo de nós, que pessoalmente vos guardam e guiam na jornada da vida, na carreira mortal do tempo. E aí, os reveladores, eles falam assim, que Deus, o Pai, ele não desce, nem pode, imagina, com toda a magnitude, ele próprio descer a ponto de fazer um contato tão íntimo, né, tão pessoal, com um número quase ilimitado de criaturas ascendentes em todo o universo dos universos. Mas o Pai não está privado do contato pessoal com as suas criaturas mais humildes. Vós não vos encontrais desprovidos da divina presença.
E ainda que Deus, o Pai, não possa estar conosco, né, por meio de uma manifestação direta da sua personalidade, ele está em nós, sendo parte de nós, na identidade dos ajustadores do pensamento residente. Então, ele está dentro da nossa mente. Assim, o Pai, que é o mais afastado de nós em personalidade e em espírito, aproxima-se o mais perto de nós por meio do circuito da personalidade e no toque espiritual de comunhão interior com as nossas próprias almas de filhos e filhas mortais dele. Então, ainda que ele esteja lá no paraíso, ao mesmo tempo, ele está aqui dentro de nós, nos guiando assim e nos levando ao encontro dele. E a identificação com o espírito constitui o segredo da sobrevivência pessoal e determina o destino da ascensão espiritual. E posto que os ajustadores do pensamento são os únicos espíritos com potencial de fusão a serem identificados com o homem durante a vida na carne, os mortais do tempo e de espaço, eles são primeiramente classificados conforme a sua relação com eles. Então, a nossa classificação é de acordo com a nossa relação com os ajustadores do pensamento. E essa classificação é a que se segue. Então, a primeira classe, que eles chamam de série 1, são os mortais, no qual o ajustador reside de um modo transitório ou experiencial, que é chamado de série 1. Então, a designação dessa série 1 é temporária para qualquer planeta em evolução, sendo usada durante os estágios primitivos de todos os mundos habitados, exceto da segunda série que eu vou falar lá na frente, né? Então, quando um planeta está nos seus estágios mais primitivos, esses ajustadores de pensamento podem vir, né, para esses planetas, mas eles operam de um modo transitório e experiencial. Eles estão lá para aprender. Então, tais mortais, da primeira série, habitam os mundos do espaço durante as épocas iniciais de evolução da humanidade e abrangem os tipos mais primitivos de mentes humanas. Em muitos mundos, como o da Urântia pré-adâmica, um grande número de tipos mais elevados e avançados de homens primitivos adquire a capacidade de sobrevivência, mas não consegue alcançar a fusão com o ajustador. Então, eles conseguem o mínimo para receber um ajustador, porque lembra, os ajustadores só começaram a vir, por exemplo, aqui para Urântia em Pentecostes, né, quando Jesus ascendeu. Então, a partir daquele momento, assim, todas as crianças, todos os seres humanos, a partir dos 5, 6 anos de idade, assim que tomam uma decisão de valor moral, elas recebem o seu ajustador do pensamento. Mas, na primitividade, antes disso, né, não era assim. As pessoas, para receber um ajustador de pensamento, elas tinham que demonstrar, de alguma forma, acreditar em Deus, né? Então, mas mesmo assim, aqueles que recebiam o ajustador, o número, né, de fusionados era bem pequeno. Então, esses ajustadores vinham para a mente, desculpa, vinham para as mentes desses seres humanos, mesmo que não fossem, mesmo sabendo que não seriam fusionados, né, que não haveria possibilidade de fusionamento. Eles vinham e, na verdade, eles aprendiam com esses seres humanos, né? Eras após eras, os ajustadores ocupam as mentes dessas criaturas em luta, e durante as suas curtas vidas na carne, e no momento em que tais criaturas de vontade são resididas por ajustadores, os anjos guardiões grupais também começam a atuar. Então, nessa fase de primitividade, os ajustadores podem vir habitar a mente desses mortais primitivos, né? E os anjos guardiões, assim, eles também podem vir e começam a atuar de uma maneira grupal. E ainda que esses mortais da primeira série possam não ter guardiões pessoais, lembra quando a gente adentra
No terceiro ciclo, a gente ganha, entre aspas, uma dupla de serafins, que serão os nossos anjos guardiões. Esses seres primitivos não tinham isso, mas eles possuíam os seus custódios grupais, né? Então, uma dupla de serafim para um grupo de pessoas. Um ajustador Sueli, experiencial... Pois não? a Lilian. Oi, Lilian, pode falar. Então, eu fiquei com uma dúvida, se você quiser colocar ali, Aham. se quiser, Compartilhar de novo? no slide anterior, Tá, só um pouquinho. Pode falar. Então, aqui no 4059, né, que diz ali, ó, Hum, que os homens primitivos, eles adquiriam a capacidade de sobrevivência, mas não conseguiam alcançar a fusão com o ajustador. Então, quer dizer, eles alcançavam a fusão, então, com o com espírito? espírito, isso, com Ah, espírito. tá. Aham. Isso eu vou Então, falar ali na frente. ah, tá. Eles não se fusionavam com o ajustador, não se tornavam finalitores, mas esses seres mais primitivos conseguiam se fusionar ao espírito. E aí Tá eles bom. ficavam dentro do universo local. Ok. Tá Obrigada. bom? Nada, imagina. Bom ver você. Obrigada. Então, um ajustador experiencial permanece com o ser humano primitivo durante todo o seu tempo de vida na carne. Os ajustadores contribuem muito para o avanço desses homens primitivos, mas são incapazes de formar uniões eternas com esses mortais, ou seja, eles não conseguem se fusionar. E essa ministração transitória, né, experimental dos ajustadores, ela serve para duas coisas. Primeiro, esses ajustadores ganham experiência valiosa e real sobre a natureza e modo de funcionamento do intelecto evolucionário. Uma experiência que será de valor inestimável na sua conexão a contatos futuros, em outros mundos, com seres de desenvolvimento mais elevado. Então, com seres não tão primitivos. E, segundo, a permanência transitória dos ajustadores contribui muito no sentido de preparar os seus sujeitos mortais para um possível fusionamento com o espírito. Então, todas as almas desse tipo, que buscam a Deus, conseguem a vida eterna por meio do abraço espiritual do espírito materno do universo local, tornando-se, desse modo, mortais ascendentes do regime do universo local. Por quê? Porque todos aqueles que se fusionam com o espírito, né, eles ficam restritos ao universo local. E aí eles continuam. Muitas pessoas na Urântia pré-adâmica avançaram assim até os mundos das mansões de Satânia. Então, muitas pessoas, muitos seres humanos da Urântia pré-adâmica, eles se fusionaram com o espírito materno, receberam ajustadores do pensamento. Não foi possível se fusionar com eles, mas eles conseguiram se fusionar ao espírito. A segunda classe, que eles chamam de série 2, são dos mortais dos tipos que não se fusionam com o ajustador. Não se fusionam, não tem chance. Então, esses são tipos especializados de seres humanos que não se tornam capazes de efetivar uma união eterna com os ajustadores do pensamento. O fato de estarem classificados segundo os tipos de 1, 2 ou 3 cérebros não interfere no fusionamento com o ajustador. Então, os seres humanos, né, os mortais, que têm um cérebro, que tem 2 ou 3, isso não interfere no fusionamento com o ajustador, pois tais mortais são todos semelhantes. E os tipos que não se fusionam com o ajustador constituem uma outra ordem, uma ordem totalmente diferente e marcadamente modificada de criaturas da vontade. E aí, eles falam assim que muitos dos não respiradores pertencem a essa série de mortais que não se fusionam com o ajustador do pensamento. E aí eles continuam. Os mortais dessa segunda série são frequentemente resididos por ajustadores virgens. Lembra, quando a gente estudou, teve várias aulas falando dos ajustadores do pensamento e as classificações do ajustador do pensamento. Então, dentre elas, os supremos, etc., tínhamos ajustadores virgens, né? Aqueles que não tinham experiência. Mas aí eles falam assim, que
Os mortais dessa segunda série são resididos por ajustadores virgens, contudo, os tipos humanos mais elevados quase sempre estão em ligação com monitores, ajustadores de pensamento de maior experiência e mestria. Porque os ajustadores virgens, eles precisam adquirir experiência, né? Então, eles vão adquirir experiências nos mundos primitivos, ou então com essa série 2, que são aqueles que não, eles sabem que não vão se fusionar, mas eles vão ver e aprender com esses mortais várias coisas que eles vão usar lá na frente, quando eles forem residir seres com maior capacidade para se fusionar, né? Maior capacidade de fusionamento. E aí, os reveladores falam assim: segundo o plano ascendente de elevar as criaturas de origem animal, esses seres gozam do mesmo serviço devotado que os filhos de Deus dedicam ao tipo mortal de Urântia. Então, eles não vão ser mais negligentes, porque eles sabem que não vão se fusionar. Não, eles vão agir exatamente como eles agem com a gente, que temos capacidade de fusionamento, né? E a cooperação seráfica com os ajustadores nos planetas em que os mortais não se fusionam, lhes é assegurada tão plenamente quanto nos mundos em que há o potencial de fusão. Os guardiões do destino ministram nessas esferas exatamente como fazem em Urântia. Então, tanto os ajustadores do pensamento quanto os serafins guardiões, eles vão atuar na mente desses seres que não têm capacidade, né, não têm potencial para se fusionar, da mesma maneira que eles atuam na mente daquelas pessoas que têm capacidade de fusionamento. Então, olha só a maravilha disso, né? Assim, o amor que eles têm com todos os mortais. Quando vos deparardes com esses tipos de mortais modificados nos mundos das mansões, não encontrareis nenhuma dificuldade de comunicação com eles, porque ali eles falam a mesma linguagem do sistema, mas por meio de uma técnica modificada. Então, a gente vai conseguir se comunicar com eles. Esses seres são idênticos à vossa ordem de vida, enquanto criaturas, tendo as mesmas manifestações de espírito e de personalidade, diferindo apenas por certas características físicas e pelo fato de que eles não são fusionáveis com os ajustadores de pensamento, né? Então, eu achei bastante interessante. E os reveladores falam também que eles desconhecem a razão pela qual esse tipo de criatura nunca é capaz de se fusionar com os ajustadores do pensamento. Então, nem os reveladores sabem isso. Alguns deles falam que eles acreditam que os portadores da vida, né, no intuito de formular seres capazes de manter a existência num ambiente planetário inusitado, né, eles fazem aquelas experiências, eles se deparam com a necessidade de fazer modificações tão radicais no plano universal dessas criaturas inteligentes, até o ponto que, por alguma maneira, por alguma forma, né, se torna impossível para elas chegarem a uma união permanente com o ajustador do pensamento. E eles também não sabem se isso faz parte de algum plano, né, intencional de ascensão. Eles desconhecem isso, eles também se questionam sobre isso, né. E a série 3, né, o terceiro tipo, são os mortais que têm o potencial de se fusionar com os seus ajustadores, como a gente, se Deus quiser. Então, todos os mortais que se fusionam ao Pai são de origem animal, exatamente como as raças de Urântia. Eles abrangem os tipos de mortais de um cérebro, de 2 cérebros e de 3 cérebros, com potencial de fusionamento com o ajustador. Os urantianos são do tipo intermediário, ou seja, nós temos 2 cérebros. E isso eles falam, em muitos aspectos, a gente é humanamente superior ao grupo que só tem um cérebro e inferior àqueles que têm 3 cérebros. Os 3 tipos de dotação de cérebro físico não são fatores que determinam sobre a outorga do ajustador, nem o serviço seráfico, nem outras fases de ministração espiritual. Então, ter 1, 2 ou 3 cérebros, nesse caso, não é importante.
Os diferenciais intelectuais e espirituais entre os três tipos de cérebro caracterizam indivíduos que são bem semelhantes quanto aos dons mentais e quanto ao potencial espiritual. Essas diferenças têm a tendência de diminuir à medida que os mortais atravessam os mundos das mansões. Então, quanto mais a gente vai ascendendo, mais essas diferenças vão diminuindo. E da sede central dos sistemas em diante, a progressão desses três tipos torna-se igualada, e o seu destino final no paraíso acaba sendo idêntico. Então, ter um, dois ou três cérebros para o nosso funcionamento com o ajustador não é importante. Existem ainda as séries não numeradas. O que será? Então, a gente viu a série 1, né? Série 2, série 3, que somos nós, e existem séries não numeradas. Aí, como é que eles justificam essas séries não numeradas? Então, eles falam assim: essas narrativas não podem, certamente, abranger todas as variedades fascinantes existentes nos mundos evolucionários. Sabeis que todo 10º mundo é um planeta decimal ou experimental, como o nosso, né, aqui em Urântia. Mas nada sabeis das outras variáveis que podem ser apontadas na procissão das esferas evolucionárias. Então, muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas dizer, a gente sofre mais porque nós estamos num mundo decimal, um planeta decimal, que as experiências todas acontecem aqui, etc. É verdade. Mas eles estão falando assim, isso daí não é nada, né? Porque vocês não têm nem ideia das outras variáveis que podem acontecer nos planetas evolucionários. Então, não adianta ficar reclamando. Existem muitas diferenças, tanto entre as ordens reveladas de criaturas vivas, quanto entre os planetas do mesmo grupo. Mas essa apresentação trata apenas das diferenças essenciais em relação à carreira ascensional. Então, sobre essas séries não numeradas, eles não vão falar nada. Só que a carreira ascensional é o fator mais importante em qualquer consideração sobre os mortais do tempo e do espaço em qualquer mundo que eles habitem. E agora vamos ver quanto às possibilidades de sobrevivência mortal. Olha que legal isso. Isso aqui a gente devia pôr num cartaz em cima, na porta da geladeira, para ler todo dia. Todas as almas, de todas as fases possíveis da existência mortal, sobreviverão, desde que manifestem a vontade de cooperar com os seus ajustadores residentes e demonstrem um desejo de encontrar a Deus e de alcançar a perfeição divina. Ainda que esses desejos não sejam senão as primeiras e pálidas centelhas da compreensão primitiva da verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, gente, todas as almas, em qualquer fase da existência mortal, vai sobreviver. Vai ter oportunidade de chegar ao Pai. Desde que a gente manifeste minimamente a vontade de cooperar com o nosso ajustador de pensamento e demonstre o desejo de chegar lá, né? Então, eu vejo muita gente pessimista. Não que eu ache assim que todo mundo vai passar, relaxa, faz o que você quiser da vida e depois a gente vê o que acontece. Não é isso. Mas se você tem dentro de você um desejo genuíno de encontrar o Pai no paraíso, de se tornar um finalitor, ou de se tornar um fusionado ao Espírito, um fusionado ao Filho Eterno, você vai chegar lá, né? Basta você cooperar com o seu ajustador do pensamento, você tentar minimamente fazer a vontade de Deus. E eu costumo dizer sempre que às vezes é um pouco difícil a gente saber qual que é a vontade de Deus. Mas a gente com certeza sabe qual não é a vontade de Deus. Então, talvez eu não esteja 100% no caminho, mas eu sei quando eu estou errada um pouquinho, né? Então, eu acho que, minimamente, todo mundo tem essa consciência. Não que isso torne as coisas mais fáceis, não é isso que eu estou dizendo, mas eu quero dizer que todo mundo consegue chegar lá se quiser. Os seres mortais, eles também são
designados, né, como filhos de Deus pela fé. O que é isso? Vós mortais sois divinamente amados e todos podereis escolher aceitar o destino certo de uma experiência gloriosa. Mas vós mortais não sois ainda, por natureza, da ordem divina. Vocês não nasceram lá no paraíso e foram descendo, né? Vocês não são filhos, a gente não é filho do Pai Eterno, ou do Pai com Filho, do Pai com Filho com Espírito, não. Nós somos seres mortais. Nós somos ainda totalmente mortais, e nós seremos considerados como filhos ascendentes a partir do instante em que a fusão acontecer, em que a gente conseguisse fusionar o nosso ajustador. Todavia, o status presente dos mortais do tempo e do espaço é de filhos de Deus pela fé, antes do evento da fusão final da alma mortal sobrevivente com algum tipo de espírito eterno e imortal, ou com o Pai, ou com o Filho, ou com o Espírito, né? Então, assim, você acredita na paternidade de Deus? Você acredita de coração, não é da boca para fora. Você acredita na filiação dos homens a Deus? Você acredita que todos os seres humanos são teus irmãos? Sim, eu acredito. Então, vocês são filhos de Deus pela fé. E os mortais de Urântia, eles encontram-se capacitados para se considerar filhos de Deus pela fé. Por quê? Vamos ver o que os reveladores nos contam. Quais são os atributos que a gente tem para poder se considerar filhos de Deus? E eles falam assim: sois filhos da promessa espiritual, filhos da fé, pois aceitastes o status de filiação. Eu aceitei ser filha de Deus. Vós acreditais na realidade da vossa filiação. E assim, a vossa filiação a Deus torna-se eternamente real. Eu acredito com fé que eu sou filha de Deus. Então, eu sou filha de Deus. Um filho criador de Deus tornou-se um de vós, o filho Micael. Ele é, de fato, o vosso irmão mais velho. E se vos tornardes, em espírito, verdadeiramente irmãos, aparentados de Cristo, o Micael vitorioso, então, em espírito, também sereis filhos daquele Pai que tendes em comum, o mesmo Pai universal de todos. Se eu sou irmão de Cristo Micael, e se Cristo Micael é filho do Pai universal, então eu também sou filha do Pai universal. Sois filhos porque foi vertido sobre vós o espírito de um filho, o espírito da verdade, concedido livre e certamente a todas as raças de Urântia. Esse espírito vos atrai sempre para o Filho Divino, que é a sua fonte, e para o Pai do Paraíso, que é a fonte desse Filho Divino. Com o seu livre-arbítrio divino, o Pai Universal deu-vos as vossas personalidades de criaturas. Fostes dotados com uma medida daquela espontaneidade divina de ação, de livre-arbítrio, que Deus compartilha com todos os que podem tornar-se seus filhos. Então, Deus, o Pai Universal, deu a nós as nossas personalidades, né? Nós somos dotados com essa personalidade de livre-arbítrio e Deus compartilha isso com os seus filhos. Então, se ele compartilhou comigo, eu também sou sua filha. Um fragmento do Pai Universal reside dentro de vós, e por isso estáis diretamente relacionados ao Pai Divino de todos os filhos de Deus. Então, se o Pai Divino mora dentro de mim, né, mora na minha mente, reside dentro de mim, então eu estou diretamente relacionada com ele. Na verdade, ele está diretamente relacionado comigo. E ele se relaciona com todos os seus filhos. Então, eu sou filha de Deus. Agora, dos mortais, né, que é a classe de ascendente dos mortais, a gente vai separar em 3 categorias: dos mortais fusionados ao Pai, dos mortais fusionados ao Filho Eterno e dos mortais fusionados ao Espírito. Então, vamos começar com a categoria dos mortais fusionados ao Pai. E aí os reveladores falam assim: o envio dos ajustadores e o modo como eles residem nos mortais, de fato, são mistérios insondáveis de Deus. Os reveladores não sabem explicar como é que um ajustador vem habitar a nossa mente.
Esses fragmentos da natureza divina do Pai Universal trazem em si o potencial de imortalidade da criatura. Então, toda vez que um ser mortal é habitado por um ajustador de pensamento, no momento em que ele é habitado por esse ajustador do pensamento, nasce nele o potencial de imortalidade. Por quê? Quando que acontece a imortalidade, né, da criatura? Quando ela se fusiona com o ajustador de pensamento. Então, se o ajustador de pensamento habita a minha alma, eu tenho o potencial de me tornar imortal. Os ajustadores são espíritos imortais, e a união com eles confere vida eterna à alma do mortal fusionado. Vós sois agora filhos planetários, criaturas evolucionárias derivadas de implantações dos portadores da vida e modificadas pela infusão do sangue adâmico. Ainda não sois filhos ascendentes, mas sois, de fato, filhos com o potencial de ascensão. Até mesmo as alturas mais elevadas da glória e da realização na divindade. E esse status espiritual de filiação ascendente, podeis atingi-lo pela fé e cooperação voluntária com as atividades espiritualizadas do ajustador que reside na sua mente. Quando vós e o vosso ajustador estiverdes finalmente e para sempre fundidos, quando fordes um, exatamente como no Cristo Micael, o Filho de Deus e o Filho do Homem são um, então, verdadeiramente, vos havereis transformados nos filhos ascendentes de Deus. Quando a gente se fusionar com o nosso ajustador de pensamento, quando ele e nós formos um só, então nós nos teremos realmente nos transformado em filhos ascendentes de Deus. Esses são os mortais ao qual foi comandado pelo Pai Universal. Sede perfeitos, exatamente como eu sou perfeito. O Pai outorgou-se a si próprio em vós. Colocou o seu próprio espírito dentro de vós. E, portanto, ele demanda a perfeição última a vós. Ele quer que você seja como ele, dentro das condições finitas. Então, esses foram os mortais fusionados ao Filho. Agora a gente vai falar um pouquinho dos mortais fusionados, aqueles foram os mortais, fusionados ao Pai. E agora a gente vai falar um pouquinho dos mortais fusionados ao Filho. E aí os reveladores falam assim: ainda que praticamente todos os mortais sobreviventes sejam fusionados aos seus ajustadores, olha que bacana isso, até pôs em negrito. Ainda que praticamente todos os mortais sobreviventes sejam fusionados aos seus ajustadores. Em um dos mundos das mansões, ou quando que acontece isso? Em um dos mundos das mansões, ou imediatamente após a sua chegada nas esferas moronciais mais elevadas, existem certos casos de fusão retardada. Alguns só passam por essa certeza final de sobrevivência ao alcançarem os últimos mundos educacionais da sede central do universo, lá de Salvington. E uns poucos dentre esses candidatos mortais à vida sem fim fracassam completamente em alcançar a identidade de fusão com os seus fiéis ajustadores. Então, existem casos em que ou a fusão é retardada ou que acaba não acontecendo, né? Que esses mortais, eles acabam fracassando. Embora eles estejam sempre... embora eles sejam ressuscitados e embora seja dado a eles oportunidades, eles acabam fracassando. Esses mortais, eles foram considerados dignos de sobreviver pelas autoridades de julgamento e até mesmo pelos seus ajustadores, que retornaram lá de Divinington e concorreram para a sua ascensão nos mundos das mansões. Então, essa pessoa morreu na carne, né? E quando chega, ela está adormecida, mas o ajustador do pensamento dela, que tinha ido até Divinington, ele volta porque ele acredita que essa pessoa poderia ser um ser fusionável, né?
E tais seres ascenderam através de um sistema, né? Eles passaram por todas as etapas, eles passaram através de um sistema, de uma constelação, dos mundos educacionais lá dos circuitos de Salvington. Tem uma aula só falando sobre isso, sobre a nossa carreira ascensional. É bem bacana vocês reverem. Mas apesar de tudo isso, né, deles passarem por todas essas etapas, embora eles falam assim, embora eles hajam desfrutado das 70 vezes 7 oportunidades para fusão, ainda assim, por algum motivo, eles foram incapazes de atingir a unicidade com os seus ajustadores. E quando se torna visível que alguma dificuldade sincronizada está inibindo essa fusão com o Pai, os árbitros do Filho Criador para a sobrevivência, eles se reúnem. Ele fala, esse cara tinha potencial para se fusionar, por que está acontecendo? Então, esses árbitros do Filho Criador se reúnem, e quando essa corte de investigação, sancionada por um representante pessoal lá dos Anciões dos Dias, finalmente determina que esse mortal ascendente não é culpado de nenhum modo detectável pelo fracasso ao tentar a fusão, eles certificam isso nos registros do universo local e transmitem devidamente essa conclusão aos Anciões dos Dias, lá no superuniverso. Então, o ajustador residente retorna imediatamente a Divinington para a confirmação dos monitores personalizados, dos ajustadores personalizados, e uma vez feita essa despedida, esse mortal moroncial é imediatamente fusionado a uma dádiva individualizada do espírito do Filho Criador. Então, essa pessoa ela morreu, ela ressuscitou, ela passou pelas moronças, ela passou pelo sistema, ela passou pela constelação, ela passou por todas as etapas, mas, por algum motivo, eles percebem que esse mortal não vai conseguir se fusionar ao Pai. Então, os árbitros do Filho Criador, né, de Micael, eles se reúnem e quando eles percebem que esse mortal, né, esse ser humano, ele não tem culpa de um modo detectável, ele não tem culpa pelo fracasso ao tentar a fusão, esse ser acaba fusionado a uma dádiva individualizada do Filho Criador. Então, ao invés de se fusionar ao Pai, ele acaba se fusionando ao Filho Criador e o local de residência dele vai ser no superuniverso, né? Ele vai ficar contido nos limites do superuniverso. Então, do mesmo modo que as esferas moronciais de Nébadon são compartilhadas entre os mortais fusionados do espírito, por quê? Porque aqueles que são fusionados ao espírito, eles ficam restritos ao universo de Nébadon, né? Ao universo local. Já aquelas criaturas fusionadas ao filho, eles compartilham dos serviços de Orvonton com seus irmãos fusionados aos ajustadores, que já estão na carreira ascensional deles até o paraíso. Ou seja, os seres mortais que são fusionados ao espírito, eles ficam restritos ao universo local. E os seres mortais que são fusionados ao filho, eles ficam restritos ao superuniverso, salvo algumas exceções que eu vou falar lá na frente, mas, via de regra, é assim que funciona. Os mortais fusionados ao filho não formam um grupo numeroso, havendo menos de 1 milhão deles no superuniverso de Orvonton. Então, olha só, em todo o superuniverso de Orvonton, só 1 milhão, menos de 1 milhão de seres mortais fusionados ao filho. Exceto pelo destino residencial no paraíso, eles são, sobre todos os pontos de vista, iguais aos seus companheiros fusionados ao ajustador. Com frequência, eles viajam ao paraíso em missões superuniversais, mas raramente residem de um modo permanente ali, ficando, enquanto uma classe, né, de filhos mortais fusionados ao filho, confinados ao superuniverso do seu nascimento. E a terceira categoria, a gente já falou dos mortais fusionados ao Pai, acabamos de falar dos mortais fusionados ao Espírito, ao Filho, e agora nós vamos falar dos mortais fusionados ao Espírito. Os mortais fusionados ao Espírito não são personalidades da terceira fonte centro, não é do Espírito infinito.
Eles estão incluídos nas personalidades do circuito do Pai, mas eles se fundiram com a individualização do espírito da pré-mente da terceira fonte e centro, da ministra divina. Não, da terceira fonte e centro. Essa fusão ao espírito nunca acontece durante o curto período da vida natural. Ocorre apenas na época do redespertar do mortal, lá na existência moroncial no mundo das mansões. Na experiência da fusão, não há nenhuma superposição, ou seja, ou a criatura vai se fusionar ao espírito, ou ela vai se fusionar ao filho, ou ela vai se fusionar ao pai. Aqueles que são fusionados ao ajustador ou ao pai, nunca se fusionam ao espírito ou ao filho. Então, são bem distintas essas três categorias. O fato de esses tipos de criaturas mortais não serem candidatos ao fusionamento com o ajustador não impede que os ajustadores residam nele durante a vida na carne. Lembra que a gente já falou lá na frente daqueles seres que os ajustadores iam participar de uma experiência transitória com eles, né, durante a vida na carne. Eles sabiam que não iam se fusionar com esse mortal, mas eles habitam a mente desse mortal da mesma forma. Os ajustadores trabalham na mente desses seres durante a curta duração da sua vida material, mas nunca se tornam eternamente unidos à alma dos seus alunos. Eles já sabiam que eles não iam se fusionar, mas eles trabalham com o mesmo amor e com o mesmo afinco na mente desses seres. Durante essa permanência temporária, os ajustadores constroem efetivamente a mesma contraparte espiritual da natureza mortal. Eles constroem a alma, que eles desenvolvem nos candidatos à fusão com o ajustador. Então, da mesma forma que eles constroem a alma naqueles mortais que eles sabem que podem, né, tem potencial de se fusionar ao Pai, eles constroem também nesses seres que eles sabem que não têm essa capacidade. Até o momento da morte física, o trabalho dos ajustadores é totalmente semelhante ao seu funcionamento nas raças de Urântia. Mas depois da dissolução mortal, os ajustadores despedem-se eternamente desses candidatos à fusão com o espírito e, prosseguindo diretamente até Divinington, que é a sede central de todos os ajustadores, eles esperam lá pelos novos compromissos da sua ordem, né? Então, eles vão habitar a mente de um outro ser num outro planeta. Quando esses seres sobreviventes adormecidos são repersonalizados nos mundos das mansões, o lugar do ajustador que partiu, ele é preenchido por uma individualização do espírito da ministra divina, representante do espírito infinito nesse universo local. Essa infusão do espírito transforma essas criaturas sobreviventes em mortais fusionados ao espírito. Então, eles se fusionam à individualização do espírito da ministra divina, que, por sua vez, é a representante do espírito infinito no universo local. Tais seres são, de todos os modos, iguais a nós em mente e espírito. Eles partilham das esferas das mansões, tendo as esferas moronciais em comum com os candidatos da ordem de fusão com o Pai e aqueles que estão para ser fusionados ao Espírito. Então, não tem distinção. Há, contudo, um particular pelo qual os mortais fusionados ao Espírito diferem dos mortais dos seus irmãos ascendentes. O que é essa diferença, né, esse particular? A memória mortal da experiência humana nos mundos materiais de origem, a gente já estudou isso também, sobrevive após a morte na carne, porque o ajustador residente adquiriu uma contraparte espiritual, ou seja, a transcrição de todos os eventos da vida humana que tiveram um significado espiritual. Todavia, com os mortais fusionados ao espírito, não existe um mecanismo pelo qual a memória humana possa perdurar. Porque se o ajustador pensamento, que é quem detinha essa memória, se ele vai embora, a memória foi embora, né? Então, as transcrições da memória que o ajustador faz, elas são posses experienciais do ajustador que foi embora. E não estão mais disponíveis para essas criaturas que eles residiam, né? Esses seres que eles residiam anteriormente.
Então, quando elas despertam lá nas salas de ressurreição, das esferas moronciais, eles renascem, eles despertam, né? Como se eles fossem recém-nascidos criados, criaturas sem a consciência de uma existência anterior. Por quê? Porque toda essa consciência foi embora com o ajustador. Mas, sempre tem um mas, né? Sempre Deus está lá ajudando a gente. Ele cria mecanismo para que a gente possa ser mais pleno, né? Vamos falar assim. Então, esses filhos do universo local ficam capacitados a possuir de novo, por si próprios, grande parte das suas memórias humanas anteriores, ao tê-las recontadas pelos serafins e querubins solidários e por meio das consultas aos registros da própria carreira mortal, preenchidas pelos anjos do registro, né? Então, a gente lembra, a gente já estudou isso também, que tem os anjos do registro registrando tudo que é de valor de cada um de nós. Então, quando esses seres, eles acordam lá e eles não têm a menor ideia de quem eles foram, né? Eles podem acessar esses registros, eles podem contatar os serafins e os querubins, contem para essa pessoa, né, quem foi ela, o que aconteceu de valor, quais são, para ela ter um mínimo de noção de quem ela foi, né? Então, elas não ficam, se elas quiserem, elas não ficam assim perdidas, elas têm como acessar as memórias dela, né? Na verdade, o histórico delas. Um sobrevivente fusionado ao espírito é também capaz de aprender muito sobre a vida de quem viveu na carne, revisitando o seu mundo de nascimento depois da dispensação planetária ao qual ele viveu. Antes disso, ele não pode voltar ao seu planeta. Mas depois da dispensação planetária à qual ele pertenceu, ele pode retornar ao seu planeta. E esses filhos de fusão com o espírito, eles podem desfrutar dessas oportunidades para investigar as suas carreiras humanas, desde que eles estejam, em geral, confinados ao serviço local. Porque algumas vezes eles não ficam, lembra que eu falei que havia umas exceções, eles não ficam nesse universo local, mas se eles estiverem lá, eles podem fazer isso. Os mortais fusionados ao espírito são os cidadãos permanentes dos universos locais. Eles podem aspirar ao destino do paraíso, mas não lhes é possível estarem certos dele. Então, talvez eles possam ir até o paraíso, mas não é certo que isso vá acontecer. O que acontece, via de regra, é que os mortais fusionados ao espírito ficam dentro dos seus universos locais. O seu lar no universo de Nébadon é o 8º grupo de mundos que envolve Salvington, por exemplo, no nosso caso. E qual que é o destino dos ascendentes? Dos mortais fusionados ao Filho, ao Espírito e ao Pai. Então, os mortais fusionados ao Espírito, de um modo geral, ficam confinados ao universo local, que foi o que eu já acabei de falar. Os sobreviventes fusionados ao Filho estão restritos a um superuniverso. E os mortais fusionados ao Ajustador estão destinados a penetrar o universo dos universos. O ajustador do pensamento, provindo do Pai, do paraíso, nunca para até que o filho mortal esteja face a face com o Deus eterno. Então, ele sempre está te atraindo até que você esteja face a face com o Deus eterno, o Deus do paraíso. A variável misteriosa na técnica associativa, por meio da qual um ser mortal não se torna ou não pode tornar-se eternamente fusionado com o ajustador do pensamento residente, pode parecer expor alguma imperfeição no esquema de ascensão. A fusão com o filho e com o espírito, superficialmente, parecem assemelhar-se a compensações para inexplicáveis fracassos em algum detalhe do plano de alcançar o paraíso. Parece que é tipo, você não conseguiu chegar ao paraíso, então vamos te dar uma compensação, né? Mas tais conclusões incorrem todas em erros.
Foi-nos ensinado que todos esses acontecimentos desenvolvem-se em obediência a leis estabelecidas pelos governantes supremos do universo. Então, não é por acaso que acontece isso, tem uma razão. Que os destinos mortais variem dessa forma, de nenhum modo prova que um seja necessariamente mais nem menos que o outro. Significa, sim, que eles diferem entre si. Os ascendentes fusionados ao ajustador, eles têm de fato uma carreira grandiosa e de glória, como finalitores. E essa carreira se estende diante deles no futuro eterno. Mas isso não significa que eles sejam preferidos aos seus irmãos ascendentes. Aqueles que se fusionam ao ajustador não são preferidos àqueles que se fusionam ao filho ou ao espírito. Por quê? Porque não há favoritismo. Nada é arbitrário na operação seletiva do plano divino para a sobrevivência mortal. Deus ama todos os seus filhos. Então, a gente pode concluir que reservar a todos os mortais o destino de ser um finalitor no paraíso poderia ser injusto para com os universos do tempo e do espaço. Por quê? Porque os universos locais e os superuniversos, eles estariam, então, inteiramente na dependência dos serviços daqueles que se encontram em trânsito até os reinos mais elevados. E parece ser perfeitamente adequado que os governos dos universos locais e os superuniversos, que eles possam ser providos, cada qual com um grupo permanente de cidadania ascendente. Então, daqueles filhos que foram fusionados ao espírito no universo local, daqueles filhos que foram fusionados ao filho nos superuniversos, né? E aí eles vão cumprir funções administrativas que podem ser enriquecidas pelos esforços de grupos de mortais glorificados com status permanente, completando então os serviços, por exemplo, né, dos abandonteiros lá em Uversa, no superuniverso, e dos Susatias em Salvington, no universo local. Então, assim, acontecem essas diferenças, né? Se você pergunta para um mortal, você quer se fusionar ao pai, ao filho ou ao espírito, eu acho que 99% vai falar que quer se fusionar ao pai e ser um finalitor e ter uma carreira eterna, primeiro lá no paraíso e depois provavelmente, né, nos espaços exteriores, uma coisa sem ter fim, um trabalho sem ter fim. Mas é necessário que hajam também aqueles seres que passaram pela experiência, que ascenderam e que vão ficar ali no universo local e no superuniverso, dando todo o apoio e ajudando os seres que também continuam a sua carreira até o paraíso. Então, não é uma injustiça isso, né? Acontece por um motivo já planejado. Então, completando. O destino dos fusionados ao espírito. Os finalitores fusionados ao espírito formam o corpo dos completos de Nébadon. Esses indivíduos desfrutam da oportunidade de testemunhar a procissão ascendente das idades planetárias à medida que se desdobram, uma a uma, em 10 milhões de mundos habitados daquele universo local. E no serviço fiel desses cidadãos do universo local, uma experiência sobrepõe-se a outra experiência, até que a plenitude do tempo faça amadurecer aquela alta qualidade da sabedoria engendrada pela experiência focalizada, a sabedoria com autoridade. E isso, em si, é um fator vital no estabelecimento de qualquer... O destino dos fusionados ao filho. Tal como ocorre com os mortais fusionados ao espírito, o mesmo se dá com os mortais fusionados ao filho, que alcançaram o status residencial lá em Uversa, na capital do superuniverso. Alguns desses seres provêm das épocas mais antigas de Orvonton e representam um corpo de sabedoria com um aprofundado discernimento que cresce lentamente e que está dando contribuições de serviços cada vez maiores para o bem-estar e o estabelecimento final do 7º superuniverso, para que todo ele chegue em luz e vida.
E qual que é o destino último dos fusionados ao Espírito e ao Filho? Então, aí os reveladores falam resumidamente que é possível que quando os finalitores do paraíso estiverem no pioneirismo da expansão das fronteiras das divindades, nos sistemas planetários do primeiro espaço exterior, porque existe essa especulação de que os finalitores, em algum momento, eles vão trabalhar, né, nos universos exteriores. Então, primeiramente, no primeiro nível do espaço exterior. Então, é possível que, quando isso aconteça, os seus irmãos, fusionados ao Filho e ao Espírito, estejam contribuindo de modo satisfatório para a manutenção do equilíbrio experiencial dos superuniversos perfeccionados, quando todos os 7 superuniversos estiverem em luz e vida, mantendo-se prontos para dar as boas-vindas à corrente de peregrinos que chega indo ao paraíso e que pode, desse dia em diante, passar por Orvonton e suas criações irmãs como uma vasta torrente de busca espiritual proveniente dessas galáxias ainda não exploradas nem habitadas no espaço exterior. Então, existe sempre um plano divino por trás de tudo, né? E quais são as exceções? Lembra que eu falei que os fusionados ao Filho ficam restritos ao superuniverso e que os fusionados ao Espírito ficam restritos aos universos locais. Então, ainda que isso aconteça, não é uma regra, mas existem exceções, né? Então, quando alguma fase da sua administração universal demande a sua presença pessoal no superuniverso, então são feitas transformações nesses cidadãos, né, fusionados ao Filho e Espírito, para capacitá-los a ascender ao universo mais alto. E quando da chegada dos guardiões celestes, com ordens de apresentar esses mortais fusionados ao Espírito às cortes dos anciões dos dias, eles ascendem desse modo para jamais retrocederem, né? Então, eles chegam a essas cortes dos anciões dos dias e aí eles não voltam mais para o universo local, no caso dos fusionados ao Espírito. Eles tornam-se, então, os pupilos do superuniverso, eles passam para uma categoria acima, que seria o superuniverso, servindo permanentemente como assistentes dos guardiões celestes, salvos aqueles poucos ainda que, por sua vez, são chamados eventualmente ao serviço no paraíso e em Avona. Então, existem exceções. E, como seus irmãos fusionados ao Espírito, os fusionados ao Filho nem atravessam a Avona, nem alcançam o paraíso. Eles ficam restritos ao superuniverso, a não ser nos casos em que hajam passados por certas transformações modificadoras. Assim é que um certo número de mortais, tanto entre os fusionados ao Filho como entre os fusionados ao Espírito, de fato ascende ao paraíso e atinge uma meta igual em muitos sentidos, a que aguarda que pretensão, a que aguarda aqueles mortais fusionados ao Pai. E aí existe ainda uma comparação que eles falam dos finalitores com aqueles seres que são trinitarizados, né? Eles falam um pouquinho dos espíritos do 6º estágio. Então, os finalitores, eles chegam a espíritos do 6º estágio. Então, eles falam assim, os mortais fusionados ao Pai são finalitores em potencial. O seu destino é o Pai universal, e eles o alcançam. Todavia, dentro da perspectiva da presente idade do universo, os finalitores, então, nesse momento, né, nessa era, nessa idade do universo, os finalitores, enquanto finalitores, não alcançam o ponto último do seu destino, que seria espírito do 7º estágio. Esses finalitores permanecem como criaturas inacabadas, espíritos do 6º estágio, e pois sem atividades nos domínios evolucionários dos estados anteriores aos de luz e vida. E aí a comparação que eles fazem é assim, quando um finalitor mortal é abraçado pela Trindade,
ele torna-se um filho trinitarizado, tal como esse mensageiro, como um mensageiro poderoso. Lembra, lá no comecinho, no primeiro slide, eu falei que foi um mensageiro poderoso que nos apresentou esse documento. Mensageiro poderoso, o que ele é? É um ser mortal que se fusionou, chegou ao status de finalitor e que depois foi abraçado pela Trindade. Por quê? Porque ele participou de rebeliões ou em outras situações em que a lealdade dele foi infinitamente testada, e então ele recebeu o abraço da Trindade e se transformou num ser trinitarizado. No caso, o mensageiro poderoso. Existem vários seres trinitarizados, o Neemias deu uma aula maravilhosa sobre isso. Então, tal finalitor, quando ele se torna um mensageiro poderoso, ele fala assim, então tal finalitor terá atingido o destino, pelo menos nessa idade aqui presente do universo. Os mensageiros poderosos e os seus companheiros podem não ser, no exato sentido, espíritos do 7º estágio. No entanto, além de outras coisas, o abraço da Trindade dota-os de tudo que um finalitor irá realizar em alguma época como um espírito do 7º estágio. Então, assim, quando a gente olha um mensageiro poderoso, a gente pode ter uma noção do que seria um espírito do 7º estágio. Depois que os mortais fusionados ao espírito ou ao filho são trinitarizados, eles passam pela experiência do Pai do Paraíso junto com os ascendentes fusionados aos ajustadores, aos quais eles são idênticos. Então, em todos os aspectos pertinentes à administração do superuniverso. E aí eles continuam, esses filhos trinitarizados da seleção ou da realização, que é o caso do mensageiro poderoso, ao menos por agora, nessa idade, eles são criaturas completas, ao contrário dos finalitores que não foram trinitarizados, que não receberam o abraço da Trindade e que no momento permanecem sendo criaturas do 6º estágio. Então, assim, numa análise final, dificilmente seria apropriado usar as palavras maior ou menor ao comparar os destinos das ordens ascendentes de filiação dos filhos de Deus. Cada um desses filhos de Deus compartilha da paternidade de Deus. E Deus, ele ama todos, cada um dos seus filhos, de modo igual. Ele não dá preferência a nenhum destino ascendente, nem às criaturas que possam alcançar tais destinos. O Pai ama cada um dos seus filhos, e essa afeição nada menos é do que a verdadeira, sagrada, divina, ilimitada, eterna e única. Um amor que é outorgado tanto a esse filho como àquele filho, individual, pessoal e exclusivo. Nós somos filhos unigênitos de Deus. Ele nos ama individualmente. E esse amor eclipsa totalmente todos os outros fatos. A suprema relação da criatura com o Criador é a filiação. Nós somos filhos de Deus. Enquanto mortais, podeis agora reconhecer o vosso lugar na família da filiação divina e começar a sentir a vossa obrigação de avaliar a vós próprios quanto às vantagens tão livremente providas dentro do plano feito pelo paraíso para a sobrevivência mortal. Plano este que tem sido imensamente engrandecido e iluminado pela experiência da vida de outorga de um filho. Todas as facilidades e todo o poder foram providos para assegurar a vossa realização última na meta da divina perfeição do paraíso. Então, tudo Deus fez e faz. Ele criou seres e criou mundos e criou tudo para que a gente consiga sair daqui, né, de seres humanos, o mais baixo, né, a mais baixa criatura, chegar até ele e continuar pela eternidade. Então, por isso que eu fico brava algumas vezes, quando as pessoas são tão pessimistas, né? Se Deus não quisesse que a gente chegasse até ele, ele não teria criado todo esse plano, né? Toda essa miríade de seres, todos esses planetas, todos esses mundos, todas essas
possibilidades para que a gente chegasse lá. Ele nos quer do lado dele. Então é isso. Muito obrigada. De novo, nada substitui a leitura do livro de Urântia. Vamos dar a mão aqui para Jesus e continuar. É isso, pessoal. Perguntas? Gratidão, Sueli, muito obrigada. Obrigada. Muito linda a tua aula. Muito obrigada. Sueli, eu tenho uma pequena pergunta Pode falar. a respeito da fusão com o espírito, né? Uhum. Ou com o filho ou com o espírito. Mas no caso da fusão com o filho, Uhum. segue o mesmo padrão da fusão com o pai, no caso? Por exemplo, quando o ser humano, o mortal, né? Uhum. Ele está apto a receber o ajustador. Esse ajustador é uma centelha do pai, correto? Sim. Ele E no recebe caso- o ajustador. Hã? Ele recebe o ajustador. Recebe o ajustador, não é Uhum. isso? Só que ele não vai conseguir, por algum motivo, ele não consegue fusionar com esse ajustador. Isso. Então, lá no mundo das mansões, em diante, ele vai receber, ele vai se fusionar agora com o filho, é isso? Não. Naquela parte que a gente explicou, é assim, ó, pelo menos da forma pela qual eu entendi. Ele recebe o ajustador, eles até falam assim, que eles tentam uma fusão que é meio retardada no tempo de não ser no tempo certo, né? E não acontece. O próprio ajustador do pensamento acredita que esse ser tem capacidade de se fusionar. Eles chamam até a corte do Filho Eterno, do Filho Criador, e um representante dos anciões dos dias para, não é julgar, não é julgar, mas para analisar aquele caso. E eles veem que, assim, esse ser humano, ele tentou tudo, mas por algum motivo, assim, que não foi uma falha dele, ele não conseguiu, não é falha do ajustador também, mas é que, assim, não foi uma falha proposital dele, ele não consegue essa fusão. Então, ele acaba se fusionando, esse veredito vai para os anciões dos dias, e os anciões dos dias permitem que esse ser, eles se fusionem ao Filho Eterno. Entendeu? Então, ele recebeu o ajustador, ele passa por todo o processo de ascensão, ele chega em Salvington e ele não consegue, por algum motivo, ele não consegue se fusionar. Aí todo mundo entra, faz um consenso lá para discutir o caso dele e vê, não, essa pessoa, ela tentou, ela acredita em Deus, ela tentou, mas por algum motivo não está dando certo, então, ao invés de se fusionar ao ajustador do pensamento, ela vai se fusionar ao Filho Eterno. Ao Filho. Agora, essa fusão com o Filho Eterno, como é que acontece? O Filho doa-se também uma parte dele para esse mortal, para ele conseguir fusionar, como é? Porque Então, quando é o funcionamento normal do mortal, né, com o fragmento, ou seja, com o ajustador, ele mesmo já é uma parte do Pai, não é isso? Então, quando ele isso. fusiona, ele se torna um ser espiritual, ele Isso. recebe essa classificação de ser espiritual, né? Uhum. E o ajustador recebe uma personalidade personalidade. do mortal. Então, há uma união, né? Uhum. Mas já no caso da pessoa, do mortal, não conseguir fusionar com o ajustador, então fusiona-se com o Filho Eterno. Então, esse Filho dá o que dele para esse ser mortal receber a imortalidade? No caso do espírito, quando ele se Pergunta? fusiona com o espírito, eu estou pensando alto aqui com você. No caso do espírito, quando ele se fusiona com o espírito, ele se fusiona com uma parte individualizada da ministra divina, que é uma contraparte, que na verdade é uma contraparte do espírito infinito. Eu não sei dizer isso, mas eu acho que também ele recebe uma parte individualizada do Filho Eterno, embora o Filho Eterno, sendo espírito, ele não consegue
se doar. Alguém sabe essa resposta? Eu não sei, acabei de pensar nisso. O que que um mortal recebe quando ele se fusiona com o filho? Não é o Espírito da Verdade? Que Jesus, quando veio, que ele é o Filho Criador, não? Não, acho que não, porque... Não. Tem que ser do Filho acho que não. Eterno? Tem Eu que acho ser do que- Filho Eterno? Eu entendo. Não é de Micael? É do Filho Eterno? Alguém sabe responder, gente? Eu não sei. Então, Bom, deixa eu o tentar um livro, pouco. o livro aqui tem uma parte que ele fala o seguinte, que as criaturas de fusão com o filho Uhum. unem-se com os outorgamentos individualizados do espírito dos filhos criadores do Filho Eterno. Então, não é com o Filho Eterno, Mas une-se com outorgamentos individualizados. Então, é assim, como se o Filho Criador Micael? fizesse uma outorga de si mesmo para se fusionar com aquele indivíduo. A gente não sabe, eles não explicam como isso acontece, porque o Espírito Infinito, de quem a ministra divina é representante, a exemplo do Pai, pode fragmentar-se. Uhum. Por quê? E o Filho Eterno não. Por quê? Porque o Filho Eterno é a personalidade absoluta. Isso. Ele não pode gerar uma nova personalidade. E só as pessoas que podem, ou a deidade que pode gerar uma nova personalidade, pode se fragmentar. Uhum. Então, o Pai se fragmenta e, através da fragmentação do Pai, nós recebemos os ajustadores do pensamento. O Espírito Infinito, ele pode conceder e concede, em nome do Pai, algumas personalidades, alguns seres do universo. Então, por conta disso, ele pode se fragmentar, como é no caso da ministra divina, para esse fim específico de fusão com aqueles seres que não podem se fusionar ao Pai por alguma razão. O Filho Eterno, o que os reveladores nos contam, é que ele se fusiona a uma auto-outorga do Filho Criador. Então, de alguma forma, o Filho Criador faz uma outorga de si mesmo para esse fim de fusionamento com esse indivíduo. Esse é o que eu entendi ali. Agora, independentemente disso, a condição da existência do recebimento do ajustador do pensamento, que é a fração do Pai, na mente de todos os indivíduos mortais, é uma condição sine qua non. Não é possível a um ser mortal desenvolver a alma ou parte dela se ele não tiver recebido um ajustador do pensamento. Isso. Apenas o ajustador do pensamento, em cooperação com a mente humana, a personalidade humana, é capaz de desenvolver uma alma. E como os reveladores nos contam, a existência de uma alma é uma condição que não pode deixar de existir, não pode deixar de ter, é uma condição irrevogável, tem que acontecer, é sine qua non também, para que a criatura possa sobreviver, para que ela possa acordar do outro lado. Então, o processo de desenvolvimento da alma, ele é similar em todas as hipóteses, porque todos nós recebemos a presença do nosso Pai em nós, independente de que a gente vá conseguir se fusionar com ele ou não.
O que acontece é que alguns de nós, pela razão AWXPTO, não vai conseguir se fusionar com o Pai. Mas isso não impede que esse ser possa se fusionar com o Espírito ou com o Filho. A gente tem, assim, um sentido de decepção diante da perspectiva de que alguns de nós possamos não alcançar os requisitos necessários para nos fusionarmos ao Pai. Então, a gente acha que a gente não se fusionar ao Pai é um demérito. Mas a gente não pensa a mesma coisa, por exemplo, daqueles seres que são os nativos de Avona. Eles estão lá. Eles não estão fusionados com o Pai. Eles são habitantes daquele meio, daquele universo. O universo de Avona, são seres perfeitos. E eles servem para quê? Eles servem tanto no nosso trânsito de subir até o paraíso, porque eles nos ajudam compartilhando educação, experiência, uma série de coisas, para que a gente possa completar o nosso processo de perfeccionamento, assim como eles preparam seres que vêm do paraíso e que, de alguma forma, têm que chegar até nós. Então, eles vão compartilhando e servindo como uma universidade, uma escola para isso. Então, o que acontece? Nós temos um ambiente finito hoje que é formado pelos 7 superuniversos que estão em desenvolvimento, em perfeccionamento, e que algum dia eles vão alcançar luz e vida. Isso equivale a se transformar em universos de perfeição, assim como a Avona é. Então, nós teremos chegado lá. E qual é o propósito, né? Além de formar a todos nós, qual é o propósito depois? Qual é a função que esses universos que alcançaram a perfeição vão servir no plano de Deus depois? Ora, assim como nós partimos daqui, passamos por Avona para chegar ao paraíso, os seres que vão ser desenvolvidos, preparados, lá no quarto anel, no quinto, no primeiro, nos espaços exteriores, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto espaço exterior, eles também fazem uma peregrinação em direção ao centro. Eles vão passar por esse universo perfeccionado que nós estamos desenvolvendo. Eles vão passar por Avona. E todos esses seres, fusionados ao Espírito, fusionados aos filhos, vão exercer, juntamente com outros seres, o mesmo papel que desempenham esses seres nativos de Avona para todos nós nesse caminho de ascensão. Ou seja, é necessário que nós tenhamos essas personalidades perfeccionadas, fusionadas ao Pai e ao Filho, que vão ser os habitantes nativos, se é que a gente pode falar assim, desses universos, juntamente com outros seres que habitam. Né? Então, essa é que... Os espíritos permanentes daqueles espaços, né? Exatamente. Então, cada um de nós tem uma missão e um papel para cumprir. Vamos esperar que nós possamos cumprir o nosso papel da forma como o Pai espera que nós possamos cumprir. Seja eles fusionado ao Espírito, fusionado ao Filho ou fusionado ao Pai. Então, não faz diferença, gente. É como a Sussu falou lá no final. O Pai não faz diferença do amor que ele tem por Lanonandek ou Voronandek, que não vão chegar no paraíso, não vão se fusionar com o Pai, todos esses seres. Então, a gente fica pensando, puxa, eu não vou chegar lá. Puta, mas tem um monte que já está aí que não vai para lá, né? Pelo menos não tem a previsão
de que eles possam ir. Então, eles são menos importantes nesse processo? Eles são menos amados pelo nosso Pai? É claro que não. E graças a eles que nós podemos chegar até o nosso Pai. E com certeza, algum dia nós estaremos todos juntos em algum lugar na eternidade. Eu tenho certeza absoluta disso. Talvez eu não tenha dado todas as respostas, Luciano, de como acontece a fusão do filho com o espírito. Mas esse é o trechinho que eu achei ali no livro, né, que posso citar aqui o documento onde isso se encontra, está lá no 107, 1:7, né, as criaturas de fusão com o filho unem-se com os outorgamentos individualizados do espírito dos filhos criadores. Então, fragmentados, né, do espírito dos filhos criadores, né? Então, é ali. De fato, o Filho Eterno não pode se fragmentar. Ele não se fragmenta. Pronto. Muito obrigada, muito obrigada. Muito de nada. Obrigado Depois pela eu conto. pergunta, obrigada pela resposta. Pode Sim, falar, Nemi. Neemias. E lembrando também, complementando o que a gente falou, que se todos fossem para o paraíso, o universo local ficaria esvaziado desses seres tão experientes, desses seres ascendentes que nasceram aqui no ponto mais baixo da criação, né? Então, o livro diz que aqueles fusionados ao Filho, por exemplo, se tornam autocomissionados, eles são conselheiros em momentos, por exemplo, de defender uma criatura ascendente. Eles são o reflexo da experiência, porque eles não foram ao paraíso, mas se fusionaram ao fragmento do Filho, e eles, então, fazem parte do corpo, assim como tem o corpo da finalidade dos fusionados ao Pai, tem o corpo dos fusionados ao Filho, e tem o corpo dos fusionados ao Espírito, e cada um deles tem a sua função. Se todos fossem para o paraíso, por exemplo, quem faria esse trabalho aqui no universo local, né? Então, nós temos esses corpos de conselheiros aqui. A gente fez aquele documento As Personalidades do Universo Local, e a gente viu lá, né, sobre os autos comissionados, que é exatamente esse grupo aí. Muito bem, é isso mesmo. Eu fico a imaginar também, assim como colocado pelo Henrique, né? Daqui a pouco, nós, até que a gente consiga atingir o corpo da finalidade, quantas vezes vamos ter que parar e agradecer, né, de todas as formas, a todos esses seres que estão no caminho, que nos ajudam. Talvez seja até uma condição para que a gente consiga atingir o reconhecimento ao Espírito, ao Filho e ao Pai, né? Então, esse amor, essa compreensão e essa dedicação de todos esses seres, né? Como você colocou, é um pensamento bobo nosso daqui, mas daqui a pouco a gente vai compreender isso no caminho. A gente aqui, né, a gente desmerece, não que haja essa qualificação, mas é só uma analogia. A gente desmerece o vice e muito mais o que ganhou em terceiro lugar, vamos dizer assim, né? Então, a gente só se contenta com o primeiro lugar. Seria dos pacientes internados no hospital, se lá só tivessem médicos, não tivesse as enfermeiras, não tivesse as faxineiras, não tivesse os técnicos de laboratório. Então, o universo funciona como uma engrenagem perfeita quando todas as posições necessárias para que ele seja perfeito estão ocupadas e estão desempenhadas de maneira competente por aquelas personalidades que estão ocupando aquele lugar. Não dá para imaginar que no hospital todo mundo vai ser médico ou que todo mundo vai ser cirurgião. Alguém tem que fazer alguma outra parte ali, porque senão, coitado do paciente, eu não quero entrar num lugar que só tem médico, não tem enfermeiro, não tem. Então, assim, é uma analogia barata, mas muito verdadeira, muito, muito próxima daquilo que realmente a gente precisa. Jesus falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum de nós chega ao Pai se não passar por ele.
Passar por ele significa passar pelo universo dele, passar pelo universo de Nebadon, por tudo aquilo que ele disponibilizou ali para que a gente pudesse fazer o nosso crescimento, a nossa fusão com o nosso Pai, a nossa vivência de experiência com todos os seres que habitam aquele lugar, que habitam esse mundo. Então, não tem jeito da gente alcançar essa meta de perfeição da carne para o espírito, se nós não vivenciarmos todas as experiências que o nosso Criador, Micael, disponibilizou para nós neste mundo e naqueles que virão. Então, nós não vamos conseguir a fusão com o ajustador do pensamento lá no universo menor do superuniverso. Isso não vai acontecer. Então, a gente achar que a gente não vai passar pelo anjo, que não vai passar por um ser intermediário, ou não vai passar por um querubim, ou não vai passar por a ministra divina, pelos ajudantes da mente, todo esse negócio, é uma ilusão. É graças a eles que a gente consegue, de alguma forma, chegar no nosso destino. Então, é importante a gente pensar, nós desempenhamos papéis diferentes no mundo, mas papéis diferentes não significa papéis menores, eles são igualmente importantes. Também. Muito bom. Mais Parabéns, alguma pergunta, Sussuzinha. pessoal? Obrigada. Mais alguma pergunta? Então, muito obrigada, Assim, pessoal. Oi, desculpa. Desculpe. Não, só ia te falar meus parabéns, né, pela tua palestra, estava Muito maravilhosa, obrigada. e esses esclarecimentos também, essa pergunta do Luciano foi Foi fundamental muito boa. para uma compreensão ótima, né? Mas eu estava pensando hoje, né, agora falando essa questão das interpretações, de toda essa cadeia, de tudo que a gente vai passar, a própria natureza, né? Hoje eu sentado na área aqui aberta da minha casa e olhando meu gato, né? O gato me olhando com aquele carinho dele, e eu fiquei pensando, né? Puxa, né? Onde é que você se equaciona? Onde é que você se coloca? Para mim, agora você está ali, né? Como um ser que está a me olhar, né? E me deixa um momento tão agradável, tão gostoso, né? De estar ali, e até parecia que estava admirando, né? Não sei se eu estava querendo uma coisa ou não, mas eu acho que não. Mas ele só ficou me olhando, né? Piscando meio olho junto, assim. Pensei comigo, nossa, né? Onde é que tudo isso vai, né? Onde é que isso tudo se encaixa? Essa beleza que nós vivemos vendo a natureza, os animais, o carinho, admirando até primatas, né? Se abraçando. Enfim, né? Nossa, é tão grande tudo, tão imenso para a gente descobrir e saber ainda que vai longe. É verdade. Obrigado. Obrigada a você. E na quarta-feira que vem, a Lilian vai estar falando sobre os artesãos celestes, é isso, né? Então, Isso. Todos estão convidados. Muito legal. Isso. Obrigado. Descobrir as Esperamos artes. todos aqui. Vamos aprender mais um pouquinho. Isso. Obrigada, Celina. Boa Obrigada a noite, você. pessoal. Até a próxima quarta. Beijo Boa grande para todo noite. mundo. Beijo enorme. Boa Obrigado, Um semana. abraço. Paz, leveza. Tudo Boa de bom para noite. todo mundo. Aí Boa longe, noite. em Bogotá também. Boa noite. Vamos ver se a semana que obrigada. vem tem surpresas para vocês. É, Oh. Mais um mortalzinho aqui. bom parto aí. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Boa noite a obrigada. todos. Boa noite. Muito obrigada.